Graça e paz, povo de Deus, estamos começando mais um pão da vida, o pão que nos leva para o céu. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse dia de hoje para nossa reflexão está no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 10. Vamos estar fazendo a leitura do versículo de número 38 ao 42, cujo título, na versão a qual estou utilizando neste dia, é a versão King James. O título já nos fala sobre o que o texto vai nos dizer. O título é o seguinte: A adoração de Marta e Maria. Eu vou repetir: a adoração de Marta e Maria, que nos diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Observe que ele chega em um povoado, esse povoado se chama Betânia, e é Marta que o recebe na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Queridos irmãos, a Bíblia, eu costumo chamá-la carinhosamente de manual da salvação. Eu acho interessante que a Bíblia é como se fosse uma mina que possui muitos tesouros escondidos. E quando nós vamos até ela, no intuito de pedir ao Senhor que o seu Espírito Santo nos revele o que está escrito, é muito interessante. Porque eu já passei por esse texto outras vezes. Só que o Senhor ultimamente tem me chamado a atenção para esse texto de uma forma que eu tenho dado muita atenção para ele. Porque nos dias de hoje, nós costumamos ser como Marta, ocupados com o serviço, preocupado com o serviço. E isso é muito interessante. Porque é Marta que recebe o Senhor na sua casa. É Marta que o chama para ficar na sua casa. Porém, Maria escolhe a melhor parte. Aí nós vamos passar por outros livros para que nós possamos entender que o nosso relacionamento com Deus é muito mais importante do que o nosso serviço para Deus. Se você observar, Jesus vai falar em algum momento, aleluia, do seu ministério terreno, que, aleluia, para os seus discípulos falarem que ele fala para os seus discípulos que a seara é grande, mas que os trabalhadores são pouco. Rogai ao Pai para que ele mande mais trabalhadores para a seara. Só que esse mesmo Jesus, aleluia, ele ensina na sua palavra. Ele não fala primeiramente, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele fala que antes de ter o ide, precisa ter o vinde, porque ele fala, vinde a mim. E isso é muito notório. Você vê, você observa que em Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 3, vai nos dizer assim, que o jumento, que o boi conhece o seu dono, e que o jumento sabe o local da sua manjedoura, porém o povo de Deus não compreende ao Senhor. Jeremias de número 9, versículo 23 e 24, vai nos dizer, não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me compreender, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor e que eu faço misericórdia, juízo e justiça, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3, vai nos dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem pessoas que, se você perguntar,
qual é o time de futebol que ela torce. Ela consegue te dizer todos os jogadores. Se brincar, os titulares e os reservas. Se você perguntar alguma coisa da novela, ela conhece. Mas se você perguntar como é o nome dos discípulos, qual era o discípulo da intimidade de Jesus? Se você fazer alguma pergunta relacionada à Bíblia, às vezes até ele pergunta, não, mas eu não prego, eu não leio, eu não gosto. Como é que nós vamos conhecer ao Senhor se nós não nos relacionarmos com Ele? E é disso que o texto está tratando. Marta o hospeda. Maria fica aos pés dela, de Jesus, aprendendo, compreendendo, ouvindo os seus ensinamentos. É necessário estarmos diariamente aos pés de Jesus para aprender com Ele. Aí alguém vai poder dizer, mas Jesus, aleluia, os discípulos de Jesus, antes dos discípulos serem apóstolos, eles foram discípulos. Eles passaram 3 anos e meio aprendendo com Jesus. E o interessante é que quando Jesus morre, ressuscita, aleluia, glória a Deus, Jesus não fala para eles começarem o ministério, não. Eles passam mais 40 dias aprendendo com Jesus. Mais 10 dias orando, eles recebem o Espírito Santo, são cheios para só então exercer o ministério. É necessário investirmos tempo em relacionamento com Deus diariamente. Ouvirmos os ensinamentos de Jesus. E cadê os ensinamentos de Jesus, meu irmão Wesley? Está aqui, ó, na sua palavra. Está na sua palavra, seus ensinamentos. É necessário irmos a Jesus diariamente em oração, buscarmos a vontade dele para a nossa vida. Porque o texto vai nos dizer que Maria ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele lhe ensinava. E Marta, ocupada com o serviço, preocupada com, aleluia, glória a Deus, em servir ao Senhor. Ela queria servir ao Senhor, creio que ela estava limpando a casa, para deixar o ambiente mais aconchegante, fazendo uma comida para Jesus. Mas quando fala em serviço aqui, é em servir, então ela estava preocupada em servir a Deus. E ela vai até Jesus, pensando que Jesus vai repreender a sua irmã, para mandar sua irmã ir ajudá-la. Mas Jesus nos surpreende e ensina não só a ela, mas também a nós nos dias de hoje. Ele fala, Marta, Marta, tu anda ansiosa e afligida por muitas razões. Mas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor de todas, e essa não lhe será tirada. Se nós observarmos Jesus, por que Jesus fala que essa coisa não lhe será tirada? Jesus foi o pregador com a agenda mais cheia. Jesus era necessário, as multidões iam ter com ele, tinha que sair para o deserto para ficar a sós com Deus. Mas nós observamos nesse mesmo evangelho de Lucas, que em várias passagens vai dizer que Jesus, como de costume, foi para o monte orar. Jesus ensinava durante o dia e passava a noite em oração, orando a Deus. Jesus, aos 12 anos, já discutia, debatia, não brigando, mas para entender mais das Escrituras com os mestres da lei. Jesus poderia esperar para começar a ler a Bíblia aos 29 anos, sendo que seu ministério começou aos 30, mas desde os 12 ele já discutia, já debatia sobre a palavra de Deus. Só dos 12 aos 30 já são 18 anos. 18 anos de preparação à luz da Bíblia. Porque eu creio que bem antes dos 12 Jesus já meditava na palavra. Oração, nem se fala. Porque quando a Bíblia vai dizer que Daniel, como de costume, após o rei assinar o decreto e o edito, para que ninguém adorasse a outro Deus, como de costume ele foi para sua casa orar, se fala de costume porque ele já tinha o hábito. Daniel não passou a orar 3 vezes ao dia quando estava na Babilônia. Ele já tinha esse hábito em Jerusalém. Porque senão a Bíblia não ia nos dizer que era de costume ele orar.
Eu não sei o que é, se você prega, se você louva. Ou eu não sei se você não tem um encontro com Jesus ainda. Mas é necessário que nós adoremos ao Senhor como Maria. É necessário passar tempo aos pés de Jesus, buscar a vontade dele para a nossa vida e se esforçar em vivê-la. É necessário passar tempo com a palavra de Deus. É necessário investir tempo em relacionamento com Deus. Tem uma frase simples, mas poderosa, que diz que há um céu aberto e um quarto fechado. Dr. Billy Graham vai nos dizer que o secreto que só Deus vê gera a recompensa que só Deus dá. Conheçamos a vontade do Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor. A primeira vez que Deus falou comigo, eu não esqueço. Foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Melhor que tudo que eu já vivi lá no mundo. É muito bom ouvir a voz do Senhor no nosso coração. É um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Quer mais de Deus? Quer conhecer mais a Deus? Passa tempo com Ele. Invista tempo em relacionamento com Ele. Temos várias pessoas na Bíblia que investiram tempo de qualidade com Deus e tiveram, aleluia, glórias a Deus, experiências extraordinárias. A Bíblia vai nos dizer, ela diz que Enoque andou com Deus e Deus arrebatou Enoque. Noé andou com Deus e por conta disso Deus salvou a sua casa do dilúvio. Moisés tinha encontros poderosos com Deus, falava com Deus face a face, de tal maneira que o salmista vai nos dizer que o povo conhecia os feitos do Senhor e Moisés os seus caminhos. Antes de Deus fazer, o povo só conhecia quando estava feito. Antes de Deus fazer, Deus já revelava a Moisés. O próprio Deus vai nos dizer, na sua palavra, que Ele pode fazer alguma coisa na terra sem antes falar com seus servos. Davi, o maior compositor do livro de Salmos. Aleluia! O homem segundo o coração de Deus. Daniel, quando o anjo vem trazer a resposta da oração de Daniel, fala que Daniel é muito amado porque ele investia tempo de qualidade com Deus. Sadraque, Mesaque, Abidnego, aleluia, glória. Ele foi liberto na fornalha porque não negou a Deus no momento da aflição. Falou, oh, rei, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós vamos continuar glorificando, nós não vamos prostrar a sua imagem. Aleluia, a Bíblia vai dizer que o quarto homem da fornalha passeou no fogo com eles. E o próprio rei teve que conhecer, aleluia, que eles serviam ao Deus vivo. Jesus. Você sabe o que é você orar, o céu se rasgar e Deus fala assim, meu filho amado, com que ele me agrada. Aleluia. Estevão. Você sabe que você está sendo apedrejado e você contemplar os céus e você vê o céu aberto e Jesus à direita de Deus. São pessoas que investiram tempo de qualidade com Deus. O apóstolo Paulo, aleluia, glória, o homem que carregava no seu corpo as marcas do Senhor Jesus, o que foi, porque ele não desistiu, porque ele prosseguiu. Porque ele investia tempo de qualidade com Deus. Quando você investe tempo de qualidade com Deus, Deus te enche da presença, Deus te enche do Espírito Santo, Deus te dá graça, Deus te dá unção, aleluia. Deus tira o de ruim que há em você para colocar o de bom que há nele. Olha o profeta Isaías, só andava falando, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Um dia, aleluia, na morte do rei Uzias, o Senhor rasga o céu para ele, ele contempla a glória de Deus, ele fala, ai de mim. Aí o Senhor vai e manda um anjo
com a brasa viva tirada do altar, que tira a iniquidade, o pecado. Quando você passa tempo com Deus, Deus arranca de você a iniquidade, o pecado, e você consegue ouvir a voz do Senhor. Só depois de arrancar a iniquidade e o pecado de Isaías, que ele ouviu a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Aquele que reconheceu que diante da presença de Deus, aleluia, ele era pecador como os outros. Ele estava no meio de um povo impuro, mas é o Senhor que nos purifica. Há um louvor lindo que fala assim: sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor. Aleluia. Quer ser usado por Deus? Quer conhecer mais ao Senhor? Invista tempo de qualidade em relacionamento com Ele. Seja como Maria. Não se preocupe apenas com o serviço, mas se preocupe, tenha como prioridade o seu relacionamento com Deus. E você vai ter encontros poderosos com Deus. E Deus vai te encher. E Deus vai te revelar o oculto, profundo e escondido. Mas para isso é necessário passar tempo de qualidade com o Senhor. É necessário que você, aleluia, se esforce em conhecer ao Senhor e continuar a prosseguir conhecendo a Deus. Buscar a vontade de Deus para a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração e ponha em prática. E que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.